Consegue imaginar um tempo em que o Brasil não era um anão diplomático? Que não baixava a cabeça para qualquer autoridade por aí? Pois é, esse tempo já existiu, lá no século XIX, quando ainda éramos um grande império. Então hoje vos trago a história da questão Christie, de forma resumida. Uma briga diplomática entre o Império Brasileiro e o Império Britânico que quase se tornou uma questão militar, de guerra. Então vem comigo. O grande protagonista de toda essa história é o embaixador britânico William Dougal Christie. De personalidade tempestiva, violento e irrefletido, esse embaixador britânico causava na corte brasileira. Só a título de exemplo, uma vez durante um jogo de cartas na casa do embaixador russo no Rio de Janeiro, William Dougal chegou a agredir o embaixador americano após perder o jogo. Retornando agora para as relações diplomáticas, onde que tudo começou? Onde que todo esse problema entre o Brasil e a Inglaterra se deu início? Pode-se afirmar que houve 3 momentos para que essa tensão militar entre a Inglaterra e o Brasil pudesse surgir. O primeiro deles foi em 1861, quando um bote carregando soldados brasileiros cruzou com outro bote carregando marinheiros e oficiais britânicos. E durante essa passagem, os brasileiros começaram a zoar os chapéus que os britânicos estavam usando. O brasileiro que é brasileiro não pode deixar uma zoação passar em branco, não é mesmo? E com isso começaram uma briga de remos entre uma embarcação e outra. Os brasileiros acabaram perdendo, tendo que abandonar o bote que eles estavam. Nessa confusão toda, um brasileiro acabou morrendo afogado, um soldado chamado Vicente Ramos. Futuramente, tanto o almirante da esquadra inglesa quanto o Christie se negaram a entregar os marinheiros ingleses à justiça brasileira por conta desse evento, alegando que ela não tinha legitimidade para fazer tal ação. A partir disso, esses marinheiros britânicos envolvidos nessa briga partiram para a Inglaterra, nunca mais voltaram ao Brasil e também não sofreram nenhuma represália da justiça brasileira. Também em 1861, um navio britânico de nome Prince of Wales naufragou depois de uma tempestade na região de Albardão, no Rio Grande do Sul. Alguns dos corpos das vítimas chegaram até a costa, assim como a mercadoria que a embarcação levava e que foram saqueadas. O cônsul inglês no Rio Grande do Sul disse que as pessoas sobreviventes do naufrágio, ao chegarem à costa, foram mortas e tiveram seus pertences roubados. O que não era verdade. Após a autópsia feita nos corpos encontrados à costa do Rio Grande do Sul, ficou constatado que os sobreviventes morreram afogados, oriundos do naufrágio. Porém, o Christie já havia comprado a ideia do cônsul britânico no Rio Grande do Sul e exigia um posicionamento de desculpas do governo imperial, assim como uma indenização pela carga roubada. O diplomata britânico chegou a enviar 2 navios de guerra à costa do Rio Grande do Sul para acompanhar todo aquele caso. Mas o estopim só veio 1 ano depois, em 1862, quando soldados britânicos, bêbados e à paisana, brigaram com policiais brasileiros no posto do Alto da Tijuca. Christie novamente reclamou para o governo imperial o pedido de desculpas formais e a imediata liberação dos soldados britânicos presos. Mais do que isso, ele queria que o governo demitisse o oficial de polícia que prendeu os britânicos e reiterou a sua vontade de que o governo pagasse uma indenização pelas cargas roubadas no Rio Grande do Sul. A união desses fatores fez com que William Christie solicitasse ao almirante Warren, da esquadra britânica, que desatracasse 2 navios de guerra na Baía do Rio de Janeiro. Sabendo dessa movimentação ofensiva do Império Britânico, o ministro das Relações Exteriores, Abrantes, disse a Dom Pedro II que o governo não deveria ceder deixando de empregar a força. Ou seja, era uma proposta de guerra para defender a soberania do Brasil. Dom Pedro II concordou com a ideia do ministro e ainda disse: se os ingleses acometessem algum navio de guerra brasileiro,
fosse ele antes ao fundo do mar do que arriando a bandeira. Desse modo, diante de um cenário onde houve uma aprovação do corpo de governo no Brasil, o almirante Lamare, ministro da Marinha, ficou incumbido de armar os navios brasileiros atracados no porto e preparar a Marinha para qualquer cenário de ataque inglês. Só que diante de toda essa escalada de tensão, o governo brasileiro acabou aceitando a arbitragem desse caso. O juiz escolhido para sentenciar toda essa confusão foi o rei Leopoldo I da Bélgica. O resultado desse julgamento foi favorável ao Brasil e foi divulgado em 1863. Diante desse cenário, o governo imperial solicitou ao diplomata brasileiro Francisco Inácio de Carvalho, que residia em Londres, para que o governo inglês desse as seguintes sanções: que manifeste o seu pesar pelos feitos ocorridos na represália, que manifeste não haver tido a intenção de violar a soberania do Império Brasileiro e que indenize os interessados. Só que o Império Britânico não cedeu tão fácil, e essa questão foi postergada para 1865, durante a Guerra do Paraguai. A Rainha Vitória da Inglaterra mandou o diplomata britânico Edward Thornton para cumprir as demandas do governo imperial brasileiro e a sentença do rei Leopoldo I da Bélgica. Só que o imperador Dom Pedro II estava em fronte de guerra, em Uruguaiana. Desse modo, foi organizada ali nas barracas de Uruguaiana, de maneira improvisada, uma cerimônia entre o imperador Dom Pedro II e o diplomata Edward Thornton para assinar esse compromisso diplomático e reatamento da união desses dois países. Gostaria de finalizar esse vídeo lendo a declaração que Dom Pedro II fez diante do corpo diplomático britânico para findar esse problema entre as duas nações. Diz Dom Pedro: a circunstância de tão feliz acontecimento de se realizar onde o Brasil e os seus leais e valentes aliados acabam de mostrar que sabem unir a moderação à defesa do direito, aumenta o meu prazer e prova que a política do Brasil continuará a ser inspirada pelo espírito de harmonia justa e digna com todas as outras nações. Assim, com essa satisfação, renovam-se as relações amigáveis do Brasil com a Inglaterra, que se mostrou verdadeiramente grande, reconhecendo o nosso direito. E é isso, galera. Assim eu finalizo o vídeo. Agradeço imensamente por quem assistiu até aqui. Peço que sigam a gente nas redes sociais da União Imperial Brasileira. E fique ligado aqui no canal, ative o sininho, se inscreva, porque mais conteúdo vai vir aí. Grande abraço, galera. Até mais.